Estamos aqui no Estúdio B da UTV hoje para uma entrevista exclusiva com o ex-presidente do Corinthians, André Sanches. Ao meu lado, Soraya Marão. Nós vamos conversar um pouco com essa grande figura do futebol brasileiro, importante para a história do Corinthians e que hoje deu um pouquinho do seu tempo para a gente. Muito boa tarde, muito bem-vindo, André. Prazer é meu, sempre uma honra estar presente. Desculpa a demora. Não, imagina. Isso aí. Andrés, você tem noção da sua importância para a história do Corinthians? Olha, eu acho que eu tenho um ditado uma tese que todos os ex-presidentes do clube foram importantes. Cada um com os seus problemas, cada um com as suas facilidades, cada um com as suas benéficas, cada um com os seus males. Porque desde o primeiro presidente o Corinthians só está crescendo por causa disso. E teve presidente que errou muito, outros que acertaram mais. Mas é óbvio, até pelos 5 anos que eu estive no Corinthians, à frente do Corinthians, pelas conquistas que nós tivemos, não só dentro do campo como fora do campo, eu sei um pouco da minha importância. Mas eu vou dar realmente crédito a tudo isso, essas coisas, quando tiver daqui 20, 25 anos, né? Que infelizmente nesse país as pessoas são reconhecidas só depois de algumas décadas. Deixa eu aproveitar. Pessoal, boa tarde. Andrés, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar, até uma curiosidade minha, de você, assim, às vezes você tá sentado em casa e fala, gente, o que eu fiz pelo meu clube de coração? Porque você foi um dos maiores nomes, ou até, dá até para dizer, o maior presidente que o Corinthians teve, que trouxe tudo que o Corinthians tem hoje, estádio, o centro de treinamento. Você já parou para pensar na grandeza, assim, que você já fez esse trabalho? Não, lógico que quando você está em casa e põe a cabeça no travesseiro, primeiro eu penso como é que eu fui me virar presidente do Corinthians, né? Como é que eu fui fazer uma loucura dessa. Principalmente na situação que estava. Mas era um sonho que você tinha de criança, um sonho de garoto, mas não é todos os sonhos que você realiza, né? E de repente eu me vi envolvido na política do clube e comecei a criticar muitas coisas. Eu sempre fui um cara estilo sindicalista, minha família é toda sindicalista, então de questionar muito, de brigar muito, de falar que as coisas erradas, as coisas certas. E eu achava muito tranquilo você ser estilingue, né? Vidraça é diferente. E quando eu entrei na política, eu comecei a me mexer em tudo isso aí, eu falei, pô, então eu tenho que ser presidente do Corinthians para fazer aquilo que eu cobro dos outros, vamos ver se eu consigo fazer, né? E graças a Deus, fui um cara vitorioso, dei muita sorte, uma equipe de trabalho maravilhosa, e isso foi fundamental para o Corinthians chegar onde está hoje. Você falou dessa sua participação política no Clube do Corinthians. Politicamente falando, o que foi essencial para que você conseguisse realizar tudo que você conseguiu dentro do Corinthians? É o que falta para muitos brasileiros, né? Limite. Então eu acho que as pessoas hoje no poder, em todos os sentidos, não só públicos como os privados, perderam um pouco o sentido do limite, né? Eu acho que dependendo do cargo que você tem, você acha que você pode fazer tudo. Dependendo do cargo que você tem, você acha que você pode fazer muito. E isso é ruim para nós. Então eu acho que tem que ter um limite. Eu procurei ser o mais sincero possível, paguei um preço caro por isso. Ser o mais transparente possível, paguei outro preço muito caro. Procurei ser o mais aberto possível e pago um preço caro até hoje. Você não manda recado, né, André? Você fala o que você pensa. Infelizmente paga um preço muito caro. Então a minha torcida que frequenta o clube, que iam lá cobrar, os meus conselheiros, os meus diretores sabiam de tudo, tinham tudo as portas abertas. Tem o lado bom e o lado ruim, mas eu prefiro ser assim, até pela desconfiança que envolvia o Corinthians na época. Se eu não fizesse isso, seria taxado muito pior do que talvez algumas pessoas falam hoje. Você foi transparente também na sua saída da CBF, né, depois da saída do Mano Menezes. O que valeu para você essa experiência dentro da CBF? Você pensa em voltar ainda também? O também? futebol tem que mudar muitas coisas, né? Eu acho que o grande problema do futebol, como muitos pensam aí que é dinheiro, roubo, sacanagem, não é. O grande problema do futebol é a vaidade. E a vaidade é o que corrompe o futebol como um todo. E eu acho que esse é o grande motivo. Uma coisa bem clara, eu não saí por causa do Mano Menezes. Primeiro porque o Mano é um treinador e ele sendo da seleção ele vai trabalhar em outro lugar ganhando até mais. Então ele é um profissional do futebol. Eu não sou um profissional do futebol. E eu saí porque eles tinham conversado com o treinador, que hoje é o novo treinador da seleção, antes de falarem comigo. E isso, eu podia ser tudo, menos rainha da Inglaterra. Então eu não aceitei isso e por isso que eu saí. O presidente tem o direito de mandar o treinador embora a hora que ele quiser. Mas contratar o treinador, eu acho que ele tem que conversar com o diretor de seleções. Eles não conversaram, já veio uma coisa decidida, e eu me senti incomodado e jamais eu me sujeitaria a esse tipo de coisa. Pela hierarquia, você quer dizer? Não, eu respeito a hierarquia, mas a hierarquia tem que ser tanto de baixo para cima como de Sim. cima para baixo. Então se é um diretor meu e você tem que contratar uma secretária, óbvio que eu vou indicar uma secretária, mas você tem que participar para saber quem é a secretária.
E eles não fizeram isso comigo e eu me achei no direito de ir embora. Você tem uma pretensão ainda de voltar a CBF para a Copa? Não trabalho com essa hipótese, não, mas é óbvio que eu estou aí no meio do futebol, sou muito procurado por dirigentes de clube, de federações, e várias coisas para dar opinião, para ver o que eu acho, e é óbvio que eu estou aí, mas não tenho pretensão nenhuma de ser presidente, não. Agora, saindo um pouco da parte administrativa para falar de futebol. CBF, Seleção Brasileira. Vendo essa seleção, como ela está sendo formada, você acredita que o Brasil chega com chance na Copa do Mundo? Aqui, eu acho que eu não sou, que nem eu falei, eu pago um preço caro por ser sincero. Eu acho que no começo do ano passado, no começo de 2012, a CBF teria 1000 razões para mandar o Mano Menezes embora. Pelos resultados que tinha nos últimos 2 anos. Perdeu uma geração de jogadores na seleção, que era para estar comandando a seleção, por 1000 motivos. Então ele teve uma dificuldade muito maior. Mas você vendo os resultados em si, depois de uma Copa América fracassada aí, tinha motivo. A partir do momento que não admitiram, aceitaram a minha opinião de ele continuar, esperar a Olimpíada e Copa das Confederações, se o time ia melhorar. O time estava melhorando, talvez ele demorou muito para acertar o time base, para acertar um esqueleto para o time. A partir do momento que ele acertou, que o time começou a render, que o time estava melhorando, por vaidade tiram o treinador, eu só tenho que ficar decepcionado com o futebol. Mas eu acho que vai ter muita dificuldade. Agora, quem ganha jogo e perde jogo são os jogadores. Lógico, treinadores, dirigentes podem ajudar aqui ou lá, mas são os jogadores. E o jogador brasileiro é imprevisível. Pode estar até a Copa das Confederações pessimamente jogando mal e de repente os 5 jogos da Copa das Confederações encaixa o time e é campeão. Entendi. Esse é o grande problema do futebol. O futebol, às vezes, o resultado esconde um monte de coisas que tem errada antes. Ô Andrés, deixa eu te perguntar, como é que você vê o Corinthians hoje, assim, disputando essa temporada de 2013? Você consegue ver... Eu, pessoalmente, pelo que eu acompanho, eu não consigo ver aquele sangue nos olhos que tinha o ano passado. Eu acho que está ainda, mas parece que já conquistou, já está mais tranquilo. Como é que você enxerga o Corinthians para essa temporada? O Corinthians não faz nem 30 dias que voltou a jogar. Os jogadores se apresentaram dia 14, dia 15 de janeiro. Então é uma coisa um pouco mais dificultosa que os outros. E óbvio, um time que veio, com uma temporada que veio do ano passado, disputar o Campeonato Paulista, não tem o mesmo ânimo, a mesma pegada que se tem se você não ganhou nada do ano passado. Então o jogador hoje é importante ele saber jogar bola, é importante ele estar bem fisicamente, mas é muito mais importante o psicológico do atleta. E o psicológico do atleta do Corinthians hoje, eu entendo assim, ele não é que não está ligando para o Paulista que não querem ganhar, mas não tem o mesmo adrenalina que tem para disputar Libertadores, aquela gana que tinha o brasileiro. No passado. Mas com os jogos vindo aí, você vai ver que o time vai crescer, é um forte candidato. Agora, se vai ganhar ou não, não, está no começo ainda, é verdade. Tem grandes times hoje no Brasil, o Fluminense é um grande time, o Internacional, e na Libertadores também. O próprio Grêmio, o próprio São Paulo está formando um grande time, então tem 7, 8 times aí que podem disputar de igual para igual. Entendi. E o Corinthians é um dos fortes. Isso é verdade. A gente, eu não sei, pode ser até que porque está no começo mesmo do campeonato. Mas como o Corinthians ganhou tudo, aliás, o brasileiro do ano passado dava tempo para o Corinthians ter ganho. Então, às vezes, pode ser nessa pegada ainda, também porque está no começo. Esse ano tem muito mais times brasileiros na Libertadores. Você acha que isso é um fator positivo? Assim... porque os times brasileiros são muito fortes, o Grêmio, o Fluminense... Se eu entendo, e te falei agora na última resposta, que o emocional, a adrenalina é muito mais importante que o cara saber jogar bola fisicamente, é óbvio que jogar contra times brasileiros, a adrenalina, por ser clássico, por ser tudo, vai estar muito mais, e é muito melhor para o Corinthians. Eu acho que quanto mais time forte o Corinthians pegar, mais tranquilo será. Você participou indiretamente ou chegou a conviver com o grupo durante essa campanha da Libertadores do Mundial? Não, eu tive acho que lá 2 vezes. 2 vezes só. Depois que eu saí de presidente, eu tive 2 vezes. Eu vou assistir jogo na arquibancada como todo torcedor. Mas você, como torcedor, você sentiu uma pegada diferente do Corinthians nessa Libertadores? Eu acho que o Corinthians vem desde 2009. Se você pegar esse time aí que foi campeão da Libertadores Mundial, 75% é o time de 2009. Tirando 3, 4, 5 jogadores, a base, o esqueleto é o mesmo time. Vieram alguns para reforçar, para melhorar a qualidade da mente, mas a base é a mesma, que estão lá há 4, 5 anos. Então, se você consegue manter um platel alguns anos, ou pelo menos a base alguns anos, e trazendo com o jogador de mais qualidade, com mais força, é óbvio que a tendência é só crescer. E foi o que vem acontecendo no Corinthians. Eu cansei de dizer desde 2010. Se o Corinthians disputar 3, 4 Libertadores seguidas, vai ganhar. E foi o que aconteceu. E foi na primeira, você até chegou a falar isso na primeira. Que até 2014 ganhava. É verdade, isso é verdade. É bem legal que foi na primeira. O time era o mesmo, mas parece que a chegada do Tite
aumentou o poder de concentração. É verdade, mas você é corintiano? Não sou corintiano. Mas você acompanha, por ser jornalista, você acompanha a imprensa. Tudo. Um ano atrás queriam matar o Tite. Vocês Sim. da imprensa. Você manteve o Tite depois. Mas vocês da imprensa e torcedores e todo mundo queriam matar o Tite. E hoje querem pôr ele na seleção. Você vê como o futebol é uma mentira. É verdade. É verdade, foi Mas você que bancou o Tite na história do a chegada do Tite, não sei se... Chegada do Tite, nós perdemos o brasileiro, nós fomos desclassificados com o Tolima. Com o Tolima, Essa é a chegada verdade. do Tite. Mas o trabalho que o Tite implantou no Corinthians depois da saída do Ronaldo... Mas é o que mesmo trabalho. Não teve nada a ver com o Você acha que Ronaldo. ele não mudou? O mesmo trabalho que quando ele chegou no Corinthians é o que ele faz hoje. Você acha que ele não teve um trabalho psicológico mais forte? Porque eu acho que o poder de concentração desse time do Corinthians é a grande virtude, o foco. Porque ganhou. Mas foi o dia a Será? dia também, Porque né? ganhou, porque se perde, você achar que era uma merda. Não, Futebol é resultado. não sei. É verdade, futebol. Futebol é resultado. O Andrés, O Palmeiras empatou aí no time ganhou do time Libertadores, empatou com o Corinthians esses dias atrás. já mudou tudo. Pô, o Palmeiras é o melhor time do mundo hoje. Já mudou tudo, Eu isso é não acho verdade. isso. Tem muita gente que acha. Então o Palmeiras não era nem tão ruim como se falava e não é tão bom que nem querem dizer agora. Não é porque ganhou o primeiro jogo da Libertadores e empatou com o Corinthians que é o melhor time do mundo. E no futebol, a imprensa em geral vai nos limites. Ou você é o melhor ou você é o pior, não tem o meio termo. A imprensa em geral joga com o resultado, joga junto com o E resultado. você acha que isso é justo? Não acho que é justo. Então, eu Mas espero que você seja um dos jornalistas que defenda outra tese. eu espero também. O Andrés, o que você tem de pretensão para a vida profissional agora, para esse ano? Você... Profissional, trabalhar nas empresas da minha família, que nem eu estou fazendo. sem Mas problema futebol? nenhum. Não tenho. Porque não eu falei, é óbvio que eu sou convidado para um monte de reuniões, um monte de coisa, para ver um monte de coisa e participo e ajudo. Mas não. Você pensa em ser você- presidente de novo? Não trabalho com essa hipótese, não. Mas quem sabe um dia. Você falou que é convidado, mas quando você falou do Mano Menezes, você considerou ele um profissional do futebol e não se considerou um profissional do O futebol. dirigente não é profissional, que nem vocês falam. Mas- O dirigente é cartola. eu acredito que existe essa profissão de De tanto dirigente vocês de falaram, eu futebol acredito. igual Não, eu não sou executivo. Tem os executivos de futebol e tem os dirigentes amadores como somos nós. Eu sou de carreira dentro do Corinthians, mas de amador. Eu sou do lado desde os 5 anos de idade. E amanhã eu posso entrar em outra federação ou em outra confederação. Em um clube jamais eu vou trabalhar. Então você nunca vai ver os dirigentes do Flamengo, o dirigente do Palmeiras, do São Paulo, do Santos. Eu sou do Corinthians, porque eu sou de carreira. Agora tem o Edu Gaspar, está no Corinthians hoje, amanhã ele pode trabalhar no Grêmio, pode trabalhar no São Paulo, pode trabalhar em outro clube, como é do Rodrigo Caetano, como é o Maluf, como é que é vários treinadores, Sérgio Sampaio, vários dirigentes de futebol. Então quando eu digo dirigente que tem uma carreira política dentro do clube, jamais ele deve trabalhar em outro clube. Você não se Uma vê- federação, uma confederação pode ser, mas num clube não. Você não se vê defendendo os interesses de outro clube. Não, lógico que eu me vejo defendendo o interesse dos outros clubes, mas numa coisa muito maior que diretamente um jogo de futebol, uma partida de futebol ou na parte do futebol. Ver o clube como instituição, vou ajudar e sempre ajudei aqueles que eu posso. Tá certo. Tanto é que eu sou um dos dirigentes mais queridos pelos presidentes do clube. Como que Até pelo surgiu? Juvenal. Você consegue, assim, dizer como é que surgiu esse desejo? Quando você sentiu que você ia poder ser presidente do Você Corinthians? sabe que todo dirigente de clube, politicamente falando, é um jogador frustrado. É. E eu fui um ex-jogador frustrado. Quase Eu tentei todos jogar- são, né? Não, eu tentei jogar bola, não consegui, lá no Corinthians, fui, até juvenil, aquelas coisas todas, e vira dirigente. Mas Quando você que chegou a sentiu? Quando que jogar você em outro sentiu? time ou só no Não, Juvenil só do no Corinthians mesmo? Quando que você sentiu, assim, que você ia conseguir falar, nossa, chegou minha hora, eu vou pegar essa Não, cadeira. Por Você todos os cons- motivos que houve no Corinthians, que todo mundo acompanhou, infelizmente, lá de 2004 para frente, eu tinha uma corrente política dentro do clube, era uma pessoa querida dentro do clube, estou lá desde garoto, conhecia todo mundo, é óbvio, que a partir do momento que você não se lança candidato, um grupo, um monte de pessoas querem você como candidato. E foi o que aconteceu comigo. E puseram eu como candidato, e graças a Deus, por um lado bom, por um lado ruim, ganhei a eleição, e aconteceu tudo o que O aconteceu. Andrés, Um olha... lado bom para um lado ruim. Qual que é o lado bom e qual que é Ouvir o lado você, ruim? o lado ruim, eu ouvi a imprensa. Ah, tá, isso que eu ia falar. Qual é o lado Porque a ruim da imprensa não conhece história? as pessoas e julga as pessoas. Julga não, insinuam. E isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Eu acho que você me xingar ou você me cobrar por uma coisa que eu fiz, errado ou certa, é uma opinião tua. Agora, você insinuar, você dizer que ouviu, me contaram, disseram. Esse isso eu acho que disseram é de crime. matar, é Eu acho que é um verdade. crime no meio esportivo em geral. Você acha que a imprensa, esse é um defeito da imprensa futebolística brasileira ou mundial? Eu não sei no Mundial, mas eu acho que deve ter os bons e os ruins em todo lugar. Mas- E aqui não é a maioria, é uma minoria. Mas é uma minoria que incomoda muito. Mas eu acho que, na minha visão, acho que é mais aqui em São Paulo. Nos outros estados eu acho que é um pouco mais light. São Paulo eu acho que o pessoal você pega a imprensa mais. esportiva, a Europa é um exemplo. Tem que fazer que nem na Europa, olha que maravilha.
Lá, o campeonato italiano, espanhol, cada 2, 3, 4 anos tem a corrupção lá. Cai de 5 times pra Série B. Mas tem cultura. Calma. Cai pra lá, cai pra cá. Você vai entrevistar um jogador da Inter de Milão, do Real Madrid, do Barcelona, você leva 3 meses no mínimo. Aqui o cara tem que dar entrevista todo dia, o treinador todo depois do jogo. Então vamos fazer igual na Europa? Vai ter um desemprego, que eu falei, ou vamos mudar a cultura, tem um simpósio entre atletas, dirigentes de futebol e jornalismo, imprensa esportiva, para ver o limite de cada um, ou senão daqui um dia vai ter um desemprego enorme, porque se o Corinthians fechar o CT, eu só estou numa entrevista uma vez cada 2 meses, o São Paulo, o Flamengo, o Vasco, todo mundo, para que precisa o jornal precisa de 5 equipes, cada tal uma hora em cada clube? Bom, lá não tem, pega no conteúdo da internet, pega o conteúdo do clube, então a gente tem que chegar num limite pro bem do futebol. Isso daí é verdade. Hoje em dia tá bem complicado, até porque pelas redes sociais tem muito até torcedor que tem um poder muito grande de escrever o que ele exatamente. E às vezes é torcedor, e outra, eu já até cheguei a ver algumas vezes, torcedor coloca assim, fulano de tal, como se ele estivesse presente no CT, como se ele estivesse todos os dias lá e conhecesse, então, e as pessoas acreditam, realmente. Limite, senão é difícil. Cara. É verdade. Hoje o jogador não quer dar entrevista, o dirigente procurando dar entrevista, e eu acho que a imprensa tem que trabalhar. A imprensa às vezes tem dificuldade de encontrar um atleta para entrevistar, o atleta não quer falar, porque olha, porque o mês passado falou que eu era assim, insinuaram que eu era essa aquilo. Então isso aí é uma situação que está ficando meio insuportável para todo mundo. Eu acho que a imprensa tem um papel importantíssimo em todos os sentidos, mas também tem que ter um pouco mais de cuidado e vice-versa. Eu como presidente do Corinthians, muitas vezes eu tive que interferir com o atleta para dar entrevista. Pô, você acha que o presidente tem que ligar para você, tem que dar entrevista? É o fim do mundo. Pô, mas os caras ficam metendo pau, ficam falando. Eu falei, pô, mas faz parte do processo. Mas é difícil, né? Principalmente quando você vai pro lado pessoal. Isso daí é verdade. Você fala que o jogador jogou mal, que ele chegou atrasado no treino, que ele não tá treinando, é um direito. Agora, você falar que ele ficou a noite inteira na boate, mas ele chegou no horário, que você tem a ver se ele tava na boate, tava na folga dele. Ele faz o que ele quiser. Mas as pessoas não entendem assim. Eu acho que isso, né, vem com... Não começou ontem, né? O futebol brasileiro se desenvolveu com essa liberdade de imprensa. Eu, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu via jornalista esportivo no Corinthians, no bar da Torre, tomando cerveja com um atleta. E conversando, e contando e tal. Hoje isso é praticamente impossível. Mas, Andrés, os repórteres mais antigos, eles contam isso pra gente lá no CT, que eles faziam isso. Hoje o jogador vê um jornalista, ele sai correndo. Isso é o fim do mundo, pô. É verdade. Isso é triste pro futebol. Mas as pessoas insistem em só ver o lado ruim, o lado pessoal, o lado tal. E estamos entrando nesse beco que vai ser difícil sair. Opinião minha também, não é que eu seja Eu acho que cada um tem o direito à sua opinião, mas eu acho que tem uma dificuldade muito grande. Você, na CBF, né, viu um pouco da organização do Brasil para a Copa do Mundo de 14? Não, a CBF não organiza nada na Copa do Mundo. Não participa de nada? Da seleção, sim. Da Copa do Mundo, nada. A CBF não tem nada a ver com a Copa do Mundo, é só tentar fazer a seleção jogar bola, que não é fácil. O resto é tudo o COL que faz, é FIFA, não tem nada a ver com o CBF. Mas a respeito da organização da Copa, você acha que o Brasil vai conseguir fazer uma grande Copa? Eu acho que vai. Eu acho que vai ter uma deficiência em muitas coisas, como tem todas as Copas do Mundo teve. Eu acho que o grande problema que nós temos aqui no Brasil é que algum legado que tinha que ser feito em alguns estados não serão feitos. Acho que alguns estádios não vão ter a praticidade depois da Copa do Mundo de utilidade que vai ter alguns outros estádios. Eu acho que isso foi um preço que vai ter que se pagar desde o começo que se inventou a Copa aqui. Agora, isso é uma geografia política, geografia de terreno, geografia de país. Infelizmente, vamos ter alguns pecados a se pagar. Mas eu acho que de organização e de Copa do Mundo vai ser uma das maiores dos últimos 20 Copas que existiu aí. O estádio do Corinthians, você acha que vai servir perfeitamente para a Copa do Mundo e vai servir perfeitamente para o pós-Copa? Então, é o que eu vou explicar até porque saiu uma entrevista do engenheiro da obra lá falando que o estádio ia ficar pronto só 92% para a Copa. Não é que ele não quis. Para a Copa vai estar pronto 100%. Pro Corinthians vai estar pronto 92%, porque depois que acabar a Copa, o Corinthians vai ter que fazer algumas obras, fazer algumas coisas que para a Copa precisa, mas para o Corinthians não. Por exemplo, vai ter 5 mil lugares lá para jornalistas. Você acha que em jogo do Corinthians vai ter 5 mil jornalistas? Então, tem que mudar algumas coisas. Então, o que ele quis dizer é se inverteram. Mas o estádio vai estar perfeitamente, tanto só para a Copa como para o Corinthians posterior. Tá certo. Mais alguma pergunta, Luca? Não. Eu queria que você deixasse um recado aí, porque você é ídolo, um dos poucos. Hoje no Brasil é difícil a gente ver dirigente que a torcida gosta, a não ser que ele. Você é um dos poucos. Mas tomei pedrada, hein? Tomei dura, tomei dura.
Você trouxe estádio, você trouxe Mas CT, tá bom, você trouxe... mas futebol é paixão. No centenário, Você poxa. já se apaixonou? Faz loucuras. É E verdade. o futebol, infelizmente, você perde um jogo e o presidente, o diretor, o jogador, o treinador é tudo louco. Então eu já aguentei, mas obviamente que eu sou um privilegiado com a minha torcida, até por eu ter vindo de lá. Então eu tenho uma sensibilidade maior, mas realmente o que eu digo pro torcedor é que temos que acabar de um jeito ou de outro com a violência. Não tem cabimento você bater numa pessoa, matar uma pessoa na estação de trem, na estação do metrô, por ele usar uma camisa desse ou daquele time. Eu acho que nós temos que ir para o campo, brincar, tirar sarro, torcer contra ou a favor, mas eu acho que o futebol é tão bonito, é tão competitivo que ninguém precisa tirar a vida de ninguém. Esse é o recado que eu deixo para os torcedores, não só do Corinthians, mas para o torcedor brasileiro como um todo. Ninguém merece perder a vida por um jogo de futebol. É verdade, o jogo de futebol é uma brincadeira. Já Né? que você deu a chance de fazer mais uma pergunta, você é torcedor do Corinthians, é apaixonado pelo Corinthians, você acha que a torcida foi a torcida foi a protagonista nessa arrancada do Corinthians de 2007, né, até 2012? Mas eu acho, não, eu tenho certeza. O Corinthians é o que é por causa da torcida. Se eu tivesse 5 milhões de torcedores, eu não seria o Corinthians que eu sou. Então o Corinthians é o que é porque tem mais de 30 milhões de torcedores. E 30 milhões de torcedores apaixonados que frequentam, vivem, Sim. compram e usam produtos do clube. E hoje eu Você vi uma acha que matéria... essa compra, essa receita que o Corinthians tem hoje, vinda da torcida, a queda de 2007 foi boa Não. nesse sentido? Não, isso tem de marketing. Isso tem discussões aí quilométricas. Eu acho que o Corinthians ia mudar e ia crescer como está crescendo, mesmo não caindo. Talvez seria muito mais difícil e muito mais doloroso e demorado. Quando caiu, aí entra o tal da vaidade. Como caiu, foi pro fundo do poço, você sabe quem queria ir no Corinthians? Lá na direção do Corinthians, tomar aí, sair na foto, participar. Olha, sou dirigente, sabe quem queria ou não? Eu porque era obrigado. Ninguém, some todo mundo. Depois, quando começa a ganhar de novo, Todo mundo quer aparecer na foto. Paraquedista. Isso é em todos os clubes, para não dizer reflexo da sociedade. Então, por ter caído, por ter chegado no fundo do poço, talvez você tenha conseguido transformar isso muito mais rápido e menos doloroso do que seria se não tivesse caído. André, só para terminar, eu vi duas coisas que eu queria comentar com você que são bem peculiares. Eu vi um torcedor que saiu do emprego, não sei se você ficou sabendo, pegou toda a rescisão para ir pro Japão. Você viu essa matéria? E hoje eu vi um torcedor que pegou a moto e saiu daqui pra Bolívia para assistir o jogo. Ele foi passear de moto, né? Ele gosta de andar de moto. Né? O que é essa paixão tão peculiar do corintiano? Porque ele ultrapassa fronteiras, atravessa o mundo. Você consegue dizer pra gente? Uma tese, o porquê ser corintiano, o que é Corinthians, ninguém tem. Tem os filósofos aí, os intelectuais, a elite medíocre desse país aí, principalmente de corintianos, que acham que o Corinthians é isso ou aquilo. É inexplicável. Eu acho que do jeito que foi fundado, do jeito que começou por obreiros, por pessoas do povo, por pessoas humildes, eu acho que foi um time que foi pegando o gosto do povão, e queira ou não queira, em qualquer país, em qualquer nação do planeta, a maioria é classe média para baixo. Então isso aí se pega mais. Enquanto os outros pagavam para jogar, o Corinthians tinha que pagar para jogar no Corinthians, porque não tinha dinheiro. O Corinthians sempre foi um time de humildes. E continue, espero que a nova geração não perca essa humildade, né? Que não é fácil. Mas eu acho que é isso. É inexplicável um time como o Corinthians numa cidade que tem um time com o nome da cidade e o Corinthians ter a maior torcida. Então são coisas que um dia aí os cases aí que estudam vão discutir isso. Tá certo, Andrés. Obrigada pela participação. Obrigada, muito obrigada. Boa sorte para você. Obrigada, internauta. Luca, até a próxima. Obrigado, Soraya. Obrigado, Andrés. Obrigado eu. E é isso aí. O Lé sempre com uma entrevista bacana. Esse papo aberto aqui com o André Sanches. É isso aí. Obrigado, Soraya. Valeu.